Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de responder uma pergunta. Vocês já se perguntaram por que antigamente os muçulmanos não cometiam esses ataques a bombas que estão cometendo agora? Não todos, mas os radicais. Porque, parece que eles estão um pouquinho mais revoltados do que nunca. Você já se perguntou isso? Li um livro de um rabino que ele falava que o amiguinho dele era um muçulmano e os pais dele deixavam ele no Yom Kippur com essa família de muçulmanos para brincar com o amiguinho dele, etc. tal, enquanto o pai rezava. E que, o amiguinho era muito legal, até um dia que ele viu que o amiguinho dele cresceu e ele viu o amiguinho dele no jornal e tinha explodido um grupo de pessoas. E ele próprio. E ele falou, aquele cara era legal. Desde criança era legal. E os pais eram legais. E de repente o cara virou um terrorista? Da onde? O próprio rabino falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Judeus e os muçulmanos viviam bem? O que aconteceu? Deu uma loucura. E a resposta é o revisionismo. Que, para quem não sabe, é a tentativa de desqualificar o Holocausto. Apareceram aqui neste canal 2 revisionistas, por causa da farsa da Lua, né? Eles vieram tentar conversar comigo, falando da farsa do Holocausto. Não existiu farsa. O Holocausto aconteceu. Ao contrário da Lua, que meia dúzia de pessoas pisaram na Lua, não. Isso é uma coisa que tem evidências de milhares de pessoas. Tem fotos, registros. O pessoal não falou assim, a gente não filmou. Não, tem filme das cenas horrorosas, tem fotos, tem tudo registrado. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, olha só, um general do Patton, tá? Que trabalhava com Patton, comandante supremo das Forças Aliadas, o general Dwight Eisenhower, ele previu que algum dia surgiriam tentativas de recaracterizar os crimes nazistas como propaganda espalhados por seus inimigos, certo? Então ele diz o seguinte: naquele dia, 12 de abril de 1945, eu vi meu primeiro campo de horrores. Ficava próximo à cidade de Gotha. Nunca fui capaz de descrever minhas reações emocionais quando encarei pela primeira vez a evidência inquestionável da brutalidade nazista e o desrespeito cruel com o senso de decência. Até então, eu só conhecia aquilo em termos gerais ou através de fontes secundárias. Estou certo, no entanto, que jamais, em qualquer momento, experimentei uma sensação de choque igual. Visitei cada canto, cada esconderijo daqueles campos de concentração. Eu não só fiz isso, como assim que retornei ao quartel-general de Patton naquela tarde, mandei mensagens a Washington e Londres, requisitando que ambos os governos enviassem instantaneamente à Alemanha um grupo aleatório de editores de jornal e grupos de representantes das legislaturas nacionais. Senti que a evidência deveria ser apresentada imediatamente aos públicos americano e britânico, de maneira que não deixaria dúvida não deixaria lugar para dúvidas cínicas, ok? Então, imediatamente, o cara viu o que tinha lá e trouxe editores de jornais, revistas, etc., para conhecer aquela baixaria. Tudo isso foi documentado, fotografado, registrado. E, bom, basicamente, o que esse pessoal revisionista diz? Eles dizem que os documentos escritos, centenas de milhares de cartas, memorandos, ordens, contas, discursos, artigos, memórias e confissões foram fraudes. Que testemunho ocular de sobreviventes, guardas da SS, moradores locais, etc., foram fraudes, foram fraudados. Fotografias, diz que os campos de concentração, tudo isso, na verdade, é um blá blá blá. Diz que, na verdade, não morreu 6 milhões de judeus, morreram menos, etc., tal. Dizem que a evidência documentais do Holocausto, de fotografias do diário de Anne Frank são falsificações. E assim vai. Tudo isso... dizem que não houve câmara de gás, que os alemães disseram que mataram os judeus porque eles foram torturados para dizer isso, que todos os judeus da época mentiram, que eles choravam de mentirinha, e etc. tal. Tá?
Eles iam no psicólogo de mentirinha também, só para deixar bem evidente. Que é isso? Olha só. E o que aconteceu? Adivinha? Essa historinha propagada por um cara que não era historiador de verdade e que fez um livro se passando por historiador, o alemão Ernst Gauss. O livro chama-se Fundamentos da História Contemporânea, um manual sobre questões controversas do século XX, um mentiroso. Ele escreveu, um livro publicado numa editora de extrema esquerda, certo? Ele diz que a solução final proposta por Hitler, na verdade, não era isso. Ou seja, basicamente diz que o Hitler era uma boa pessoa e que o Holocausto não existiu, que isso foi só um complô para pegar Israel, um pedacinho de terra para os judeus morarem, um pedacinho minúsculo de terra no mundo. E adivinha quem gostou da ideia? Professores universitários muçulmanos, como, por exemplo, o professor da Universidade de Teherã, Ahmadinejad, o ex-presidente do Irã, aquele cara que disse que quer varrer Israel do mapa. E o que ele fez? Ele propagou. Ele não, vários professores universitários, o melhor lugar para enfiar merda na cabeça das pessoas, propagaram isso para os universitários. Os universitários saíram e foram dar aulas para os secundaristas. E os secundaristas ficaram pé da vidas também. E isso chegou até o nível mais fundamental das escolas dos muçulmanos. E todo mundo acredita que esse troço foi verdade, que os judeus são mal pra caramba e que, na verdade, ou seja, o pessoal que apanhou, morreu, etc., teve bens roubados, etc., esses são os maus. E os bonzinhos é o tal do bigodinho. O que é isso? Teve um revisionista, teve a pachorra de falar nesse canal, nos comentários, que os judeus tinham piscina dentro dos campos de concentração. Isso tá de brincadeira, né? Agora, quem inventou essa história aqui foi um alemão. E adivinha o que está acontecendo com a Alemanha? Um monte de muçulmano está entrando lá, está detonando tudo, a Alemanha e a Europa. E aí vem a pergunta. Plantou, colheu. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Então, o pessoal está bem bravo por causa desse tipo de farsa. A farsa de dizer que o Holocausto foi uma farsa. O Holocausto não foi uma farsa, o Holocausto foi real. Poxa vida. Poxa vida, não dá para comparar uma coisa com tanta evidência documentada. Não dá para comparar. Não dá. E puxa vida, deixamos isso em aberto e agora é isso aí. Cada país que tiver cada vez um grupo crescente de revisionista vai receber de presente o fruto da sementinha plantada. É isso aí, a gente precisa tomar cuidado. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.